Olá, eu sou Valéria Lima, sou jornalista, sou mestre em estudos étnicos e africanos e sou diretora de comunicação do Instituto Mídia Étnica. Nós somos um instituto de comunicação fundado por jovens negros no ano de 2005. A ideia sempre foi pensar na representatividade negra, né, nos veículos tradicionais de comunicação. Mas, devido à dificuldade, né, nesse processo todo, apesar de termos alcançado muito com relação à acessibilidade e à representatividade nos veículos de comunicação, percebemos a necessidade de criar um portal nosso, um portal preto, um portal com a nossa cara. E assim fundamos em 2007 o portal Correio Nagô, do qual hoje eu sou editora-chefe. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder participar de um projeto tão grandioso como Elas Periféricas, né? Totalmente voltado para as organizações sociais, totalmente voltado para a inclusão, para a questão da representatividade negra. Hoje nós vamos conversar sobre comunicação, né? Seguindo a nossa linha de trabalho. Vamos conversar um pouco sobre a importância da comunicação, sobre a comunicação organizacional, sobre a importância de você estabelecer critérios para desenvolver o seu trabalho, sobre a questão da comunicação interna e externa, falar um pouco de diversidade também, né? Já que a gente está falando entre mulheres negras, a gente sabe a importância de uma equipe diversa para dar conta das nossas várias questões. A gente sabe que as instituições negras muitas vezes não dão conta da interseccionalidade, né, da questão da mulher, da questão de gênero, de sexualidade. E aí, quando a gente leva para essa questão, a gente também tem que pensar nas pessoas com deficiência. A gente sabe que para a gente estar na sociedade, para a gente dar conta das questões sociais, enquanto organizações sociais principalmente, a gente precisa pensar nessa diversidade, né? Não é somente pensar na questão racial ou na questão da mulher diretamente, mas também nas outras inclusões, né? A questão de sexualidade hoje e de gênero que está tão presente na sociedade e que tem trazido tantos questionamentos, né, para a linha de frente. E essa população tem que fazer parte, né? Ela não pode permanecer invisível como é até hoje. Levando para a questão prática, vamos falar um pouco de fotografia, de composição de imagem, de iluminação, enquadramento, fotografia com celular, e vou dar algumas dicas de aplicativos para vocês usarem, para vocês editarem suas imagens. Então é isso, a gente vai falar sobre muita coisa aqui nessa aula. Eu espero que vocês gostem, eu espero que, de fato, enquanto militante, enquanto professora, enquanto profissional, eu consiga contribuir de alguma forma com o trabalho de vocês, contribuir de forma que vocês tenham uma visão mais global dessa comunicação e da importância dessa comunicação para cada instituição. Então, vamos começar falando um pouco sobre a comunicação de um modo geral, né? O que é a comunicação organizacional? A gente é importante, a gente está muito voltado, né? Quando a gente fala em comunicação, a gente sempre leva para os veículos tradicionais de comunicação, né? A gente leva para o jornal impresso, a gente leva para a revista, a gente leva para a televisão principalmente. Mas, enquanto gestores sociais, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente fala de comunicação. E essa comunicação, ela se desenvolve de duas formas, né? A gente precisa pensar na comunicação interna e na comunicação externa, né? A gente precisa dialogar com os nossos públicos. O nosso público interno é o primeiro público que a gente precisa pensar, né? Que a gente precisa formar. Então, não adianta pensar que a gente precisa trabalhar a comunicação somente nas redes sociais. Muito pelo contrário, a gente faz comunicação diariamente, a gente faz comunicação no nosso cotidiano. Então, a partir do momento que eu contrato um profissional que vai trabalhar numa organização social, esse profissional ele tem que estar preparado para as questões dessa organização e para as questões mais gerais também. Então, o primeiro responsável pelos problemas da empresa, muitas vezes, são os funcionários dessa empresa. E por que eu estou falando empresa, né? A gente precisa enxergar e profissionalizar as organizações sociais. Então, pensar a comunicação, pensar a formação de cada profissional que vai atuar, seja com o público externo ou somente com o público interno, é pensar de forma global, né? A gente precisa preparar individualmente. Então, se a gente está falando de uma organização, como é o caso do Instituto Mídia Étnica, né, que é uma organização negra, imagina, né, se a gente não tivesse pensado na nossa própria formação antes de dar o primeiro passo. E a primeira coisa que o Instituto fez enquanto organização, antes de ser fundado, foi formar os jovens, né, que estavam começando. Nós tínhamos nossos 20 anos na época e, por ser negros, não estávamos preparados para lidar com as questões raciais. É muito importante pensar isso, né? Muitas vezes a gente pensa que, por sermos negros, a gente não precisa de conhecimento, a gente não precisa de formação com relação às questões raciais, mas muito pelo contrário, a gente precisa de todo tipo de formação. Então, se é uma organização voltada para a questão racial, a gente precisa entender nossa história primeiro. Nós vamos ser multiplicadores, e a comunicação é isso, né? A gente está sempre multiplicando
conhecimento, multiplicando informação. Então, se a longo prazo eu vou desenvolver ações voltadas para a juventude negra de comunidades periféricas, eu preciso estar preparado para dialogar com essas pessoas. Isso é pensar comunicação também, né? A comunicação não é da porta da rua para fora. A comunicação começa dentro de casa, começa organizando as instituições. Então, o primeiro passo, quando a gente pensa em comunicação, é formação. A gente precisa de profissionais formados e qualificados para dialogar com todos os temas e para lidar com todos os públicos. Esse vai ser o nosso porta-voz, né? As pessoas que vão dar conta do trabalho desenvolvido no cotidiano. E aí, depois, a gente pensa a comunicação externa, né? É importante hoje estar nas redes sociais, é importante hoje, de fato, registrar tudo que a gente está fazendo. Então, é disso que a gente vai falar aqui hoje, né? O que é que a gente precisa fazer para estar no mundo? E a comunicação é isso, né? A gente não precisa necessariamente de uma assessoria de comunicação. Eu não estou dizendo aqui que toda organização precisa. Se puder ter, é importante que tenha, né? Se dentro da estrutura da organização couber a contratação de um profissional de comunicação, é extremamente importante, porque é esse profissional que vai se comunicar com os veículos tradicionais de comunicação, dizer o que as organizações estão fazendo e publicizar isso. Até quando a gente pensa, né, na divulgação de um curso que está sendo oferecido, é interessante que os veículos tradicionais também deem, né, aqueles que dão os espaços. A gente tem hoje muitos veículos alternativos, como o Correio Nagô, que é o portal de notícias do Instituto Mídia Étnica. Então, assim, é importante que exista um profissional ali que tem um mail, que vai enviar, que vai preparar um release com todo o conteúdo que é importante, né, para que os jornalistas tenham acesso, para que divulguem o que o Instituto está fazendo. Então, assim, se couber dentro dessa estrutura um profissional para dar conta disso, é interessante, é grandioso e vai ajudar muito a organização. Se não couber, é interessante que pelo menos tenham pessoas que possam lidar com as redes sociais. Então, assim, tem um Instagram, um Facebook hoje, é fundamental para a organização social. A gente sabe que as organizações sobrevivem de doações, de editais, de projetos. É importante registrar e publicizar tudo que tem sido feito. Voltando, né? A gente tem 2 caminhos importantes para dar conta, né? Para seguir com os projetos, para desenvolver projetos dentro das organizações. A gente sempre divide, né, a comunicação organizacional em comunicação interna e externa. A gente precisa estar alinhado nesses 2 caminhos para, de fato, a comunicação acontecer, fluir e funcionar. Porque não adianta a gente pensar que a gente pode cuidar de forma aleatória das redes sociais, se a gente pode cuidar de forma aleatória da comunicação, porque ela é fundamental para qualquer organização hoje em dia. Agora a gente vai falar um pouco sobre diversidade, né? Sobre comunicação e diversidade. Então, quando a gente fala em comunicação, a gente precisa também falar em diversidade, né? Hoje eu digo que a diversidade caminha junto com a comunicação, precisa caminhar junto, né? A gente precisa ser múltiplo, a gente precisa dar conta das questões da sociedade quando a gente fala em comunicação. E a gente tem aí alguns exemplos, inclusive, de veículos de comunicação que passaram a entender isso nesse momento. Né? Felizmente, no século XXI, a gente consegue caminhar em algumas questões. E, de fato, a comunicação, né? Os veículos de comunicação tradicionais têm sido importantes nesse processo. Né? A tomada de consciência tem sido extremamente importante. E quando a gente fala da comunicação de organizações sociais, isso é mais importante ainda, né? A gente não pode pensar a comunicação como excludente. Essa comunicação, ela de fato tem que dialogar com todos os públicos, ela tem que ser diversa, ela tem que falar de raça, ela tem que falar de gênero, ela tem que falar de sexualidade. E a gente percebe que isso tem mudado, né? A gente liga a televisão hoje, a gente percebe que algumas coisas de fato têm mudado radicalmente, né? A gente vê a publicidade, a gente vê as empresas se sentindo na obrigação de dar conta dessa diversidade, né? A gente tem uma publicidade que é negra, que é inclusiva, um pouco mais inclusiva, né? A gente pode falar, inclusive, de publicidade de produtos de beleza, que já inclui mulheres gordas, corpos diferentes, né? Inclui mulheres negras, mulheres trans em algum percentual, ainda muito pequeno, ainda muito tímido, mas, de fato, essa comunicação tem mudado muito. E ela tem mudado, obviamente, por uma pressão da sociedade. A gente sabe que essas coisas não mudam aleatoriamente. Então, quando a gente leva para a comunicação de organização da sociedade civil, isso, de fato, tem que vir para frente, né? Tem que ser a agenda de todos nós, tem que incluir. Uma questão que é extremamente importante, que a gente não pode deixar de falar, é com relação à comunicação antirracista, né? Para além de não sermos racistas, precisamos de atitudes antirracistas. E a comunicação
dessas organizações tem que dar conta, né? Tem que ser uma questão, tem que aparecer ali, isso tem que estar dito. Então, a gente precisa incluir. Como é que a gente faz essa inclusão, né? Quando a gente elabora um card, e eu sei que as organizações já estão muito preocupadas com essas questões, na sua maioria, tem pelo menos um estagiário ali produzindo conteúdo voltado, a gente tem infinitas possibilidades, né? A gente tem banco de dados com imagens negras, com imagens de pessoas com deficiência, com imagens que fogem à regra do padrão estabelecido pela sociedade. Então, a gente tem que estar focado, a gente tem que estar muito atento. E esse exercício de fazer comunicação, de fato, ele é diário, ele não pode ser pontual, ele não pode ser aleatório, ele tem que ser muito bem pensado. A gente precisa elaborar estratégias para dar conta dessas questões. A gente precisa pensar em que mês nós estamos, do que vamos falar esse mês, qual o tema que a gente pode aprofundar um pouco esse mês. Então, assim, toda vez que a gente vai preparar um material de divulgação de um curso que seja, a gente tem que incluir, por exemplo, uma pessoa com deficiência, a gente tem que incluir uma pessoa trans, isso tem que estar dito lá. Não pode ser aleatório, a gente não pode simplesmente tirar uma foto e postar nas redes sociais, a gente precisa pensar com que público a gente quer dialogar. Qual é o meu público? Qual é a minha faixa etária? A gente precisa de estratégias para construir uma comunicação diferenciada. A gente não pode ser número. A gente precisa, de fato, fazer a coisa acontecer de forma diferente, né? Então, o que eu vou chamar de boas práticas na comunicação, né? Essa comunicação inclusiva, essa comunicação que vai trazer para frente pessoas negras, pessoas gordas, pessoas com deficiência, corpos trans. A gente precisa incluir, né? Agora nós vamos às questões práticas, né? As questões técnicas de fotografia. A gente fala muito de rede social, a gente fala muito da importância, né, de utilizar corretamente a rede social, mas faz parte desse processo também ter uma boa qualidade de imagem, né? Para além de estar preocupado com as questões sociais, com as questões de inclusão, de diversidade, a gente precisa de um bom material para estar circulando nas nossas redes, né? A gente precisa pensar no cenário, a gente precisa compor uma imagem, né, para a gente chamar a atenção de quem está vendo as nossas redes. Então, não é simplesmente chegar, posicionar a câmera de qualquer forma e tirar uma foto. A gente fala que a gente precisa saber utilizar corretamente, né? A gente tem uma tecnologia, nesse momento, a nosso favor. Todo mundo hoje tem um celular, né? Todo mundo tem um smartphone. E a gente precisa saber utilizar essas ferramentas corretamente. Então, é importante que a gente tenha o hábito de acessar, né, os ajustes do nosso celular, e a gente precisa pensar na iluminação, a gente precisa pensar numa série de questões para que a gente faça uma boa imagem. Então, em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma limpeza no cenário, né? A gente não pode fotografar em qualquer lugar. É interessante que a gente fotografe em lugares bem arrumados, bem organizados, porque isso também, a imagem também vai falar muito sobre a organização. Se a gente mostra um lugar desorganizado, um lugar bagunçado, uma turma fazendo uma atividade num lugar que não está limpo devidamente, tudo isso é importante para a gente compor essa imagem, né? A gente não pode simplesmente chegar lá e tirar uma foto. Não, vamos organizar as crianças. Se a gente está trabalhando com crianças, se elas usam farda, é interessante que elas estejam bem arrumadas, né? Com o fardamento correto, com uma roupa arrumada, porque tudo isso vai falar sobre a imagem da instituição, né? Então, a gente precisa fazer a fotografia da forma correta, né? A gente precisa pensar no enquadramento correto para a fotografia. Que enquadramento é esse? Eu preciso priorizar na imagem o que eu quero mostrar. Então, se a gente está mostrando, por exemplo, uma turma com alunos, a gente precisa organizar esses alunos. Se a gente quer mostrar que eles estão em atividade, estão numa sala de aula, a gente precisa ter cuidado com cada imagem que a gente vai colocar nas nossas redes, se a gente vai utilizar num material de divulgação de um projeto. Outro fator que é muito importante também é a iluminação. A luz do dia, ela é favorável, né, para a gente fazer gravação, para a gente fazer fotografia. Então, quando a gente vai utilizar a luz artificial, o ideal é que seja uma luz branca, né? Uma luz mais fria, uma luz que não seja muito quente, porque ela vai prejudicar a qualidade da sua imagem. Então, quanto mais claro, quanto mais branco, né? A gente usa muito a LED, por exemplo, ela favorece. Hoje tem várias ferramentas que são acessíveis, né? Que estão disponíveis aí no mercado que facilitam esse processo. Então, assim, é pensar nos detalhes. Pensou cenário, pensou enquadramento, pensou iluminação. Aí, voltando, né, a questão da fotografia do celular, a gente tem como mexer muito nos ajustes do celular. É interessante que você busque, né? Cada celular vai ter uma particularidade, mas é importante que você entenda o funcionamento da câmera do seu celular. Não é só pegar o celular e fotografar, mas, por exemplo, uma coisa simples, que é o foco, né? Muita gente não sabe, mas quando a gente clica na tela, né, a gente tem lá o smartphone,
a gente coloca o dedo na tela, a gente pode direcionar para onde a gente quer que seja feito esse foco. A gente tem a opção de fazer o foco, de colocar exatamente a imagem que a gente quer. Então, muitas vezes, a gente coloca o foco lá atrás, mas é uma coisa simples. Pegou o celular, colocou lá na câmera, e quando você posiciona o celular, né, para enquadrar a imagem que você quer, você clica, você coloca o dedo na imagem que você quer que tenha foco e você vai ver que vai fazer um foco exatamente naquele lugar e vai ser a parte mais importante da fotografia. São coisas simples que vão fazer toda a diferença no final, né, no resultado da imagem que você quer. Então, é interessante, a gente tem uma infinidade de celulares e cada modelo, cada marca, ela tem a sua própria configuração. Então, vão lá nos ajustes, você tem simplesmente a opção de colocar em alta qualidade a sua foto. Não é uma coisa complexa, né, não é uma técnica complexa, mas, assim, ele vai ocupar um pouco mais de espaço do seu celular e a principal diferença entre você utilizar uma foto pequena, com pouca qualidade, e com grande qualidade é o espaço que vai ocupar. Então, assim, é interessante que a organização tenha um celular disponível para essas situações, né? O celular, a gente sabe que ele hoje tem 1001 utilidades, então pode ser um celular organizacional que se use para o WhatsApp e para cuidar das redes sociais, que ele tenha um bom espaço interno, né? Que tenha, sei lá, pelo menos 50 gigas de memória interna para que vocês possam tirar fotos com uma qualidade um pouco maior para utilizar nas redes sociais. E a gente tem também a possibilidade de utilizar editores de imagem. Eu coloquei aqui e vou daqui a pouco passar para vocês alguns aplicativos que podem melhorar a qualidade, né? Para além do que você já tem, né? Com a configuração do celular, é possível editar essa imagem, tirar alguma coisa que não ficou legal. A gente sabe que o tempo não volta, às vezes a imagem saiu algo na imagem que não era interessante, não é interessante para a organização e você não tem como fazer essa foto novamente, você tem a possibilidade de fazer uma edição nesse material. E é interessante que você tenha domínio, um domínio mínimo. Muitas vezes a gente acha que é tudo muito complexo, que está tudo muito distante da gente, né, com relação ao conhecimento mesmo, porque é muito técnico, enfim. Mas são ferramentas acessíveis para a gente melhorar a qualidade do material. Então, é importante pensar na composição da fotografia, né? O que é que eu quero falar? Qual é a mensagem que eu quero passar? Então, eu preciso construir um cenário a partir disso. Primeiro, eu tenho um objetivo principal, que é a minha intenção, o meu objetivo com aquela imagem, e depois eu vou construir essa imagem. Então, se eu preciso passar uma imagem de uma organização séria, de uma organização que está comprometida com um tema específico, que está comprometida com a diversidade, eu tenho que pensar em como construir essa imagem, né? A gente tem uma imagem aqui que fala muito disso. A gente tem várias pessoas de cores diferentes, com deficiência, sem deficiência. Então, assim, que mensagem eu quero passar? A partir do momento que eu penso na mensagem, é que eu vou, de fato, desenvolver a composição dessa fotografia. Agora vamos a mais dicas para você tirar boas fotos no seu celular, né? É importante que você limpe as lentes. É uma coisa muito simples, né? Parece ser uma coisa assim óbvia que todo mundo vai fazer, mas por incrível que pareça não é. A maioria das pessoas não lembram de limpar suas lentes antes de tirar foto e acabam tirando muitas vezes fotos desfocadas, meio que embaçadas, por causa da sujeira da lente, né? E aí, muitas vezes acham, inclusive, que tem câmeras ruins no seu celular, mas não é isso. Simplesmente a questão da limpeza das lentes, que muitas vezes é esquecida. É interessante também que você sempre utilize o modo retrato para fazer fotografia do seu celular. Você vai tirar fotos melhores, fotos mais amplas, inclusive é o formato ideal para utilizar nas redes sociais. Ajuste o foco, né, como eu já tinha falado anteriormente. É interessante evitar usar o zoom, porque quando a gente usa o zoom, a gente abre e acaba meio que deformando a imagem, né? Principalmente a depender da qualidade da câmera do celular, você vai prejudicar a foto, você vai ter uma imagem ruim para ser utilizada nas redes sociais. É importante ficar atento à iluminação, como eu falei. É interessante que você sempre tire fotos durante o dia, evite usar flash, porque muitas vezes a foto estoura, não tem o objetivo que a gente gostaria, né? Muitas vezes a gente acha que a gente tem luz com flash, mas não necessariamente você vai ter uma imagem com uma boa qualidade, né? Utilizando o flash. E se você tirar foto à noite, priorize tirar fotos em lugares mais iluminados, que você realmente não precisa usar o flash. É interessante fazer imagens em lugares que tenham um pouco mais de qualidade de luz, né? Que tem uma luz branca, uma luz fria, como eu já falei anteriormente. Aí tem uma coisa bem interessante, a regra dos terços para a gente fazer fotografia. Nessa imagem vocês podem ver, né? A tela seria assim, a simulação de uma tela de celular dividida em 9 partes iguais. Todo celular tem essa possibilidade de inserir essa grade.
qualidade na hora de você fazer fotografia. Ao invés de você centralizar, a gente tende a fazer isso, né? Todo mundo acha que as melhores fotos são as que têm a imagem principal no meio da foto. Não necessariamente é isso. É muito mais interessante você utilizar as laterais. Você deixa o meio mais liso, porque o nosso olhar, ele sempre se volta para uma lateral ou outra. Então, é muito interessante que você sempre coloque o objeto principal, a imagem mais importante, sempre de um lado ou de outro. Fica fácil ter essa percepção quando você usa a grade. Você vai lá em ajustes, né, em configurações do seu celular e você tem como ativar essa grade. Todos os celulares te dão essa opção e realmente facilita bastante o processo de fotografia. Outra dica que é super simples, né, que parece ser óbvia ou que parece ser pouco importante, digamos assim, é a questão de segurar sempre o celular com as duas mãos. A gente não consegue, né, estabilizar com uma mão só e tirar a foto. É interessante que você tente equilibrar o celular com as suas duas mãos, posicione o celular exatamente onde você quer, você tira a foto com a mão direita. Mas é fundamental que você tenha o celular bem estabilizado, né? Se você tiver um tripé, como eu falei, né? Tem algumas ferramentas que estão super acessíveis hoje em dia, e se você quer fazer fotos melhores, mais estabilizadas, é interessante investir. A gente encontra aí na internet tripés simples de 30, 40 reais, que fazem toda a diferença também nesse processo, né? Quanto mais a gente puder utilizar ferramentas para facilitar esse processo, melhor qualidade vocês vão ter na sua imagem, né? Muitas vezes são investimentos pequenos, investimentos simples, que fazem toda a diferença no final. E é interessante também editar sempre as imagens, né? Muitas vezes a luz não fica legal, às vezes aplicar um filtro é interessante, você coloca mais cor, você dá mais clareza, mais nitidez, mais limpeza para essa imagem e realmente ela muitas vezes fica parecendo até uma foto profissional. Se você utiliza todos esses recursos, se você tentar compreender de fato o funcionamento do seu aparelho celular, você certamente vai ter fotos muito melhores. E por último, e não menos importante a gente tem alguns aplicativos que são de fácil acesso, de uso que quase que automático ali, né? Que são autoexplicativos, são aplicativos que são autoexplicativos e vão fazer toda a diferença para vocês. E todos eles estão disponíveis, né? Lá na lojinha de aplicativo do celular. A gente tem o InShot, que é de todos o mais simples, tem também o PixArt e o Mojo. São aplicativos muito parecidos, que têm a mesma proposta, mas que você pode baixar um, depois baixar o outro e ver com qual você se identifica mais e passar a trabalhar dessa forma, né? São aplicativos que, infelizmente, eu não tenho como destrinchar para vocês o uso desses aplicativos aqui, mas certamente vocês não vão ter dificuldade. Sigam essas regrinhas, tentem ir ajustando, né? Tentem ir encontrando, né, qual é a melhor forma de vocês trabalharem, a melhor forma de desenvolver esse processo. A gente sabe que não é tão simples para muita gente, mas eu acho que um pouquinho de esforço, um pouquinho de dedicação, estudando, tentando entender um pouco esse processo, a gente consegue, de fato, fazer fotos melhores. E é importante levar em consideração todas as questões que eu trouxe aqui, né? É importante trazer a diversidade e com um pouco de técnica, e aí tudo vai dar certo, né? Tudo vai funcionar. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui, eu espero que eu tenha sido elucidativa com o conteúdo. Estou disponível para tirar dúvida de vocês quando vocês precisarem. Eu sei que a gente vai ter a oportunidade de se comunicar diretamente. Sucesso para vocês, para a gente do Instituto Mídia Étnica, é um prazer poder fazer parte desse processo de formação e não só estar formando através do Elas Periféricas. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de dialogar mais um pouco e muito obrigada a todos. Eu espero que eu tenha de fato contribuído.